Rain-X wipers are the #1 wiper blades in America. That means all kinds of drivers choose Rain-X. Big drivers in small cars choose Rain-X. Small drivers in big cars choose Rain-X. Drivers with long hair and short commutes choose Rain-X. Drivers with short hair and long commutes choose Rain-X. Drivers with pets on board, babies on board, and bored babies on board choose Rain-X. Basically, drivers who love a clear view of the road all choose Rain-X wipers, the #1 wiper blades in America. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um spin-off em vídeo exclusivamente para quem estiver no Spotify, mas que pode ser consumido em qualquer agregador, aqui do Dentro da Minha Cabeça. E esse é um programa para a gente trocar recomendações, para a gente dizer de tudo aquilo que tem alimentado a nossa criatividade, ou servido de consolo numa semana mais complicada, numa semana mais triste, ou servido de inspiração reflexiva nos momentos que a gente está pensando, meditando, enfim. Tudo aquilo que a gente experienciou, experimentou e que nos tocou de alguma forma ao longo dos últimos tempos, vale a pena trocar essas recomendações aqui. E quando eu falo dos últimos tempos, é porque eu não quero dar um limite de tempo. Justamente hoje eu vou indicar uma parada que eu vi há muito tempo atrás e que hoje eu dei uma revida. Eu revisitei por conta da COP30, de todo o barulho que tem rolado nesse mês de novembro em relação às questões ambientais. Mas é um programa de recomendações, é um programa pra gente trocar indicações. E eu já te convido para você entrar na descrição, na área de comentários desse episódio, se você estiver pelo Spotify, e me deixa uma recomendação lá também. Ah, Vidani, eu não te escuto pelo Spotify, posso mandar recomendação? Lembra do nosso e-mail, cabeçadovidani@gmail.com. Pode mandar por lá, pode mandar na rede social, me manda DM no Instagram, eu sou @príncipevidani, manda DM no @cabeçadovidani também, que eu sempre olho por lá. Enfim, onde você preferir, você pode mandar sua recomendação comentando nos posts, fazendo o que você quiser, da forma que você achar melhor. Eu cito o Spotify porque lá tudo fica mais estruturado, organizado, e o Spotify também funciona como um algoritmo de rede social, então você ajuda o programa a chegar até mais gente se você interagir por lá. Eu até peço pra você já de antemão seguir o Dentro da Minha Cabeça no Spotify, mesmo se você não escutar por lá, não tem problema, porque ajuda demais nos números também. E a minha recomendação de hoje aqui no Pensamento Extrusivo é um vídeo do YouTube, um vídeo do canal Nostalgia, pra ser mais honesto. Em abril desse ano, um querido amigo de muitos anos de internet, que é o Castanhari, Felipe Castanhari, lá do Nostalgia, ele me fez um convite pra ir num cinema em São Paulo pra assistir a um vídeo dele. Eu achei um convite curioso, mas se tratando do Castanhari, que já fez coisas muito grandiosas, eu imaginei que pudesse vir uma bombaça por aí, uma parada muito... um estouro mesmo, uma parada que ia me marcar. E eu já repeti isso várias vezes em vários lugares, mas eu acho muito bom ser fã dos meus amigos, né, admirar o trabalho dos meus amigos. E o Castanhari é um cara que eu admiro em vários aspectos, cara. E aí eu tô falando só do talento dele como comunicador mesmo, mas da postura também, e do quanto ele tá disposto a ouvir tanto a própria audiência quanto os amigos, e isso faz dele um cara, além de um cara muito bacana, um cara muito legal de se conviver, um cara muito inteligente na hora de produzir o conteúdo. Ele é muito curioso e casa muito com o Dentro da Minha Cabeça dessa semana que eu gravei com o Kainan Morelato sobre a curiosidade. E na COP30 eu fui rever esse vídeo justamente porque eu lembrava do impacto que foi assistir no cinema esse vídeo. Eu assisti esse filme, eu encontrei muita gente maneira lá no cinema. Eu encontrei o Mauro Nakada, youtuber que eu tinha gravado Rabisco Falado com ele. Eu encontrei o querido Gustavo Gaiofato, que já gravou aqui no Dentro da Minha Cabeça alguns programas atrás. Assistimos o filme um ao lado do outro. Foi muito maneiro, foi muito legal, uma experiência incrível. E eu tô falando aqui de um vídeo do canal Nostalgia que você pode assistir grátis, agora mesmo no seu YouTube. Um vídeo que tem, deixa eu ver quanto tempo ele tem aqui no YouTube rapidinho. 1 hora, precisamente 1 hora e 45 segundos, contando com créditos. E eu tô falando de O Brasil Antes de 1500, a história que você nunca aprendeu. O Castanhari fez um trabalho junto com a Maria Farinha Filmes, que é a outra produtora, além do Nostalgia, claro, e com o Instituto Alana também, e com muitos profissionais, arqueólogos, estudiosos, historiadores do nosso Brasil, para contar uma história que de fato é pouco revelada pra gente, porque se trata de uma história de violência. Sim, não de violência das pessoas que viviam antes de 1500, mas a história de violência que faz um apagamento histórico, um revisionismo das origens do Brasil, quando chamam um processo que aconteceu em 1500 de descobrimento do Brasil, e não do seu nome correto, que é a colonização do Brasil. O Brasil já existia, não era uma nação,
obviamente, mas o território já estava aqui e as tribos originárias que já moravam aqui já faziam uso dos nossos recursos naturais às suas maneiras, né, obviamente. E o Brasil antes de 1500 é um documentário, acho que eu vou chamar assim, porque esse é o trabalho, é um documentário que visa reconstruir um pouco dessa história através dos indícios que a gente tem da forma como o Brasil existia antes de 1500. Eu acho que me chamou muito a atenção a sensibilidade de como ele tratou esse tema, sem romantizar demais, mas sim trazendo um pouco de justiça para esses povos que são apagados. Em especial se trata, obviamente, muito do território brasileiro, mas principalmente dos povos originários que lutam para não serem esquecidos, lutam para terem uma vida minimamente digna, com suas culturas e costumes e suas religiões de forma livre. Existindo em seus territórios que, enfim, muitas vezes compõem divindades, né? Rios que são divindades para alguns povos chamados indígenas, originários. Então por isso não é simplesmente um fato de junta todos os índios, bota num canto e deixa eles de boa lá. Não, eles querem viver no território que é deles por direito, né? Obviamente que o filme não fala sobre isso explicitamente, porque ele tenta contar a história do Brasil antes dos portugueses. E eu confesso que talvez isso tinha sido uma coisa antes do vídeo que eu, obviamente, já tinha passado pela minha cabeça, mas eu nunca tinha parado para tentar entender. Nunca tinha sido curioso o suficiente para ir atrás. E eu fico muito feliz que o Castanhari encabeçou esse projeto e foi curioso o suficiente para fazer as perguntas que eu não havia sido ao longo da minha vida. Em época de COP30, né, em época de discussão sobre o meio ambiente, é tão impactante entender... Tem uma coisa no vídeo, eu só vou contar uma parada porque eu acho que todo mundo deveria ver. Sério, é uma horinha tão maneira, com uma história tão valiosa e tão linda sobre a gente. É a nossa história, né? A história da nossa terra e a história renegada dos nossos povos originários que só querem existir. Mas tem uma parada que me chamou muito a atenção, que é justamente totalmente a ver com esse período de COP30 e com essa discussão toda desde que eu nasci sobre o desmatamento e sobre preservação ambiental, sobre ativismo ambiental, climático e sobre o aquecimento global. Eu tô falando sobre o manejo da Amazônia pelos povos indígenas e a forma como ele funciona. Isso é muito bem explicado, obviamente, em cima dos indícios. A gente não tem um documento muito claro, porque toda essa história foi renegada, e aqueles que podiam contar essas histórias ao longo das eras foram sendo assassinados e dizimados e renegados ao léu para morrerem no esquecimento. Mas historiadores fazem um excelente trabalho, arqueólogos fazem um excelente trabalho, e no vídeo dá para você entender um pouco de como a floresta amazônica é viva, e ela pode ser viva de novo, ela pode se tornar viva desde que a gente saiba cuidar delas, tendo como inspiração o cuidado que sempre tiveram os povos originários. Cara, esse vídeo impactou pra caramba a minha cabeça, ocupou minha mente na época lá em abril, e como esse vídeo já tinha saído no YouTube, eu ficava falando pra Ana aqui em casa, cara, você precisa ver, você precisa assistir. Isso ocupou minha cabeça de tal maneira, me encantou ver esse vídeo, me encantou presenciar. Por si só o espetáculo de eu estar vendo um trampo do Castanhari numa tela de cinema já era muito motivo de felicidade de eu estar lá com um cara conhecido, entendendo o valor do trabalho que ele traz e o quanto ele valoriza as pessoas que trabalham com ele, né? Os historiadores, os arqueólogos, todos os institutos que apoiaram o trabalho do desenvolvimento desse vídeo. Se você nunca viu, veja. Se você viu, veja de novo, com a cabeça nesse momento ecológico, nesse momento tão delicado que a gente vive, que as discussões de ecologia são tão importantes. Tá rolando COP30 no Brasil, a gente tenta se alimentar da esperança de que de lá saia algum princípio de solução, novas faíscas que podem acender não a floresta, mas a nossa consciência, né, ambiental, e que a gente possa, como sociedade, preservar o que a gente tem de mais valioso, que é o planeta que nos dá a vida. E o Brasil tem como ter um papel protagonista, pelo menos culturalmente, na vanguarda de obras como essa, O Brasil antes de 1500, a história que você nunca aprendeu. E fica a dica para alimentar nossa curiosidade, para estimular nossa curiosidade, para que a gente se pergunte que outras histórias, a quais outras histórias a gente se privou de ser exposto por uma questão cultural que estão sufocando a história da comunidade afro-brasileira, com todas as suas origens renegadas. Tanta gente bate no peito para dizer aqui no Brasil, né, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de italiano, e todos esses são brancos porque os descendentes africanos sequer sabem de qual região da África, com certeza, eles vieram, sabe? É uma parada tão delicada, e o próprio apagamento. No fim de semana eu tava em Curitiba fazendo um show de stand-up junto com o Paulo Mansur,
e ele é um comediante stand-up de Umbanda, e houve lá um episódio com uma intolerância religiosa com ele dentro do show, de uma menina de 19 anos que talvez nem tenha noção da gravidade do que ela falou. Quando o Paulo perguntou se ela era da Umbanda, ela respondeu, não, graças a Deus não. E isso é de uma violência, isso reflete um apagamento, uma falta de consciência da permissividade para que a cultura alheia exista, inacreditável. Eu tento ser um pouco consciente e entender que a menina talvez não tenha consciência da violência que ela praticou, mas é curioso pensar que a gente vive num país em que tantas histórias são renegadas e apagadas, e a gente pode correr atrás por conta, né? Atrás de iniciativas como a do Castanhari, atrás de iniciativas como a de tantos historiadores e arqueólogos que se colocam a nosso serviço para que a gente aprenda mais e mais sobre a nossa própria origem. Então, o Brasil antes de 1500, a história que você nunca aprendeu, tá disponível no YouTube, você pode clicar, tem o link na descrição do episódio, vai assistir porque o trampo do meu mano Castanha é do caralho. Uma horinha, hein? Dá pra ver hoje, dá pra ver amanhã, tranquilo, você vai se amarrar. E você, o que tem alimentado sua mente? Conta nos comentários desse episódio, não se esqueça de deixar uma recomendação pra mim e pra toda a comunidade aqui do Dentro da Minha Cabeça também. Inclusive, obrigado a você que escutou esse meu pensamento extrusivo. Siga nas redes sociais, tem links na descrição, tanto as minhas quanto as do programa. Se você puder, colabore com o Couber no Seu Orçamento no financiamento coletivo. Estamos no Apoia-se, no Patreon e na Chave Pix. Patreon, pra você que tá fora do país, é muito bom. A Chave Pix é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com, que serve de comunicação também. Caso você tenha algum feedback pra me dar, ou você esteja com alguma oportunidade comercial, quem sabe. Acesse o site dentrodaminhacabeça.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios principais. Segunda-feira será publicado o nosso episódio 99 com o queridíssimo Gabriel Boliclifer. Amo esse rapaz. Quem ouve o pensamento extrusivo tem spoiler por aqui, né? De vez em quando, mas tem. Alegria e tranquilidade. Até a próxima e valeu!